Olá, meu quinto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula. A aula é de História. Hoje é dia 17 de novembro. Vamos lá, então, meus amores? Preparados? Página 157. Vamos lá? Nós paramos, né, na página 157. Estávamos falando de tempo, né, de pessoas que vivem no mesmo tempo histórico, mas de formas diferentes. Lembra disso? Né? Então tá lá, né, uma aldeia e a Avenida Paulista, não é verdade? Muito bem, foi aí que nós paramos. Dando continuidade, então, página 157, linha do tempo. Vamos lá? Então tá, vou começar, ok? Muito bem, você se recorda que a criação da escrita, né, para os grupos humanos teve grande importância. Pois bem, ela foi usada pelos historiadores como um marco para a elaboração da linha do tempo da história. Então, vamos olhar aqui a linha do tempo da história geral, tá? Então, nós já estudamos, né, caderno 1, a pré-história, muito bem. Depois, nós temos a história. Então, o que marca esses dois grandes períodos, da pré-história e da história? O surgimento da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Então, vamos lá, meus amores. Aqui a pré-história, o marco que divide a pré-história de história, tudo desse lado aqui, ó, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, é já parte da história, tá bom? Então, o que marca essa divisão de pré-história e história é o surgimento aqui, ó, da escrita 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, nós temos a Idade Antiga, Cristo viveu na Idade Antiga, Idade Média, a Idade Moderna, né? Aqui a gente está vendo uma nau, né? Nau portuguesa, olha aqui o símbolo, né? A Cruz de Malta, e aqui a Idade Contemporânea que estamos hoje. E tem os marcos aqui, né? A Idade Antiga, olhando para trás, né? Então, a gente passa, né, para a Idade Média, com a queda do Império Romano, e depois da Idade Média para a Moderna, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, e da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa. Alguns historiadores já dizem que nós mudamos de idade, mas isso é só o futuro, olhando para trás, que vai falar, tá bom? Muito bem, então, o importante aqui é você entender que nós temos a pré-história e a história, e o que marca, né, o término de uma e o começo da outra, surgimento da escrita, tá bom? Muito bem, meus amores. Então, deixei aqui para destacar, então, a pré-história e a história, o que separa surgimento da escrita. E é o que está escrito aqui. O surgimento da escrita é um marco que divide a história da pré-história. Pode marcar aqui, ó, grifar com marca-texto, tá bom? Período marcado pela trajetória dos nossos ancestrais desde seu surgimento. Mas esta divisão é apenas uma convenção, e os estudiosos europeus que a criaram levaram em consideração fatos importantes para a sua própria sociedade. Assim, identificamos 4 períodos, que são a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, certo? Somos homens e mulheres contemporâneos, tá bom? Bom, você não deve esquecer que, ao estudarmos a história, estamos preocupados com todos os seres humanos e suas ações. E a linha do tempo que você conheceu, ao utilizar a escrita como marco separatório, exclui da história grupos humanos que ainda não a dominavam. Devemos levar em consideração que todos os grupos humanos ainda hoje, quanto os que viveram antes da invenção da escrita, também fazem parte da história, tá bom? Diálogo com o texto. Vamos lá, meus amores. Não podemos ver ou pegar o tempo. A gente percebe que ele passa, não é? Mas podemos medi-lo. Quais formas você conhece de medir o tempo? Pensa aí. Provavelmente você vai escrever o que aí? Medidas convencionais. Hoje, como que nós medimos, né? O tempo? Calendário, relógio, não é? A gente olha o calendário, hoje é dia 17, você vai se organizando, não é verdade? A nossa agenda está marcando isso, o calendário, o relógio, claro. E os não convencionais, para marcar o tempo? A gente pode dar exemplos que a gente não usa mais, mas o relógio de sol, o relógio de água, relógio de areia, né? Foram usados para marcar, né, o tempo.
Bom, meus amores, lembrando que você pode pausar a aula sempre que for necessário, ok? Observe a imagem a seguir. Nela estão registrados o tempo de alguns calendários, tendo como base o nosso, que é o calendário cristão. Calcule em que ano está cada um desses povos nos dias atuais. Então, para a gente fazer esse exercício, vamos lá, nós estamos vendo o calendário cristão, o calendário judaico e o calendário muçulmano, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o ano? Nós usamos o calendário cristão. Então, estamos em que ano? Ah, muito bem. Então, escreve ano 2020. Tudo bem? Estamos no ano de 2020. Agora, olha que interessante. Você tem que calcular aqui o calendário judaico, em que ano que eles estão hoje, e o muçulmano. Mas veja aqui, nós paramos em 2006. Então, eu vou te ensinar uma conta aqui para você fazer o calendário judaico e o muçulmano, tá? Então, olha, 2006, né, para 2020, quantos anos? Vamos fazer uma conta? Ó, 2006, ó, 6 para 20, 14. Então, ó, 2006 para 2020, mais 14 anos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, 5.766 mais 14. Você vai pegar 1.424 aqui, ó. 1.424 mais 14. Aí você vai ter, então, o ano do calendário muçulmano, tá bom? Faça as contas. Pause a aula um pouquinho para eu continuar com as correções, tá bom? Já fez? Muito bem. Então, o que você tinha que fazer? Colocar mais 14, né? Segundo a nossa tabelinha. Então, o calendário judaico, 5.766 mais 14, eles estão hoje, né? No ano de 5.780. Nós estamos no ano de 2020, mas o calendário judaico dos judeus, eles estão no ano 5.780. E o calendário muçulmano? Vamos lá? Você tinha que fazer aqui, ó, 1.426 mais 14, certo? Você ia ter, então, o ano de hoje, o calendário muçulmano, no ano de hoje, qual é? Muito bem, 1440, certo? Esses são os calendários aqui que nós estamos vendo. Nós usamos o calendário cristão e tem um marco no calendário cristão. Qual é? Nascimento de Cristo. Então, a gente coloca antes de Cristo, né? E depois de Cristo. O AC é antes de Cristo. Nós estamos no ano 2020, né? Então, a gente está marcando aqui o nascimento de Cristo, certo? Por isso que já se passaram aí 2020 anos, tá? Muito bem. Aqui, os judeus, eles consideram a criação do mundo, certo? Então, eles não consideram o nascimento de Cristo. E aqui, você também está vendo que eles não consideram o nascimento de Cristo, então, outra contagem, certo? Muito bem, pode pôr um certinho bem bonitinho aí de verde. Continuando, então, página 159. Você conhece alguma família ou grupo de pessoas que vivem no mesmo tempo histórico que você, mas possuem hábitos ou costumes muito diferentes dos seus? Preencha a tabela abaixo com essas informações. Então, se você olhar na página 157, você está vendo uma aldeia indígena, né? Em 2018, e a Avenida Paulista. O tempo histórico é o mesmo, só que formas diferentes de viver. Quem está certo, quem está errado? Ninguém, gente. Formas diferentes de viver, certo? Então, pensa aí. Aqui nessa coluna, você vai colocar sua família. Então, a alimentação, a moradia, a roupa, o vestuário, o trabalho, a família. Aqui já você coloca, então, costumes diferentes dos seus. Eu vou te dar um exemplo. A alimentação, você pode colocar aí, por exemplo, vamos lá, né? Arroz, feijão, salada, enfim, a sua família aí, né? Você vai ver. Eu vou te dar exemplos aqui. Então, uma outra família. Chineses, eles comem escorpião. Você não come escorpião, eu também não faz parte da nossa cultura aqui, mas existem famílias que têm uma alimentação diferente da nossa. Moradia, nós temos a casa aqui de alvenaria, mas tem gente que mora em iglu, índio mora em oca, por exemplo, então os esquimós em iglu. Então, olha só, hein?
mesmo tempo histórico, 2020, mas formas diferentes, né, de moradia. Vestuário, você pode colocar calça jeans, por exemplo, vestido, mas a gente tem as japonesas, por exemplo, lá no Japão, usam kimono, a burca, né, para os muçulmanos, as mulheres, que é aquela roupa que cobre todo o corpo, é diferente. Não tem certo ou errado, meu amor, minha querida, só tem o diferente, que precisa ser respeitado, tá bom? Trabalho. Então, você pode colocar, por exemplo, que o seu pai trabalha numa indústria, a sua mãe no comércio, mas tem gente que trabalha com caça, por exemplo, né? O índio caça. O trabalho do índio é caçar, né? Enfim, é diferente, tá bom? A família, como que é a estrutura da sua família? Pode ser que você escreva que mora só com a sua mãe, você mora com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, mas existem famílias sem filhos, né? Só o casal, o marido, a esposa, eles não têm filhos. Existem casal que tem aí 10 filhos, 12 filhos. Existem famílias que vivem só a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, enfim, tá? Existem aí famílias com outra estrutura também, certo? Então, deixei em branco aqui a sua coluna, porque ninguém melhor do que você para responder é sua família. Combinado? Muito bem. Por que diferentes grupos sociais que vivem o mesmo tempo histórico acabam sendo muito diferentes no seu jeito de ser, fazer e pensar as coisas do mundo? Eu coloquei aqui, né? Eu até falei para vocês darem uma olhadinha na página 157. Olha aqui essa aldeia em 2018, Avenida Paulista em 2018, mesmo tempo histórico, mas formas diferentes de viver, certo? Então, 2018. Então, eu poderia falar isso em 2020, né? Nós temos aldeias indígenas e a gente tem aí, né, cidades, grandes centros como São Paulo, né? Então, pergunta, por que diferentes grupos sociais que vivem no mesmo tempo histórico acabam sendo muito diferentes no seu jeito de ser, de fazer, de pensar as coisas do mundo? Porque os grupos humanos, eles se relacionam com a natureza ou com o mundo em que vivem de formas diferentes, Não precisa ser todo mundo, né, do mesmo jeito, não precisa, né? Então, cada um tem o seu jeito de ser, a sua cultura, né? Os índios, por exemplo, uma cultura diferente, não tem problema, certo? O que a gente precisa é respeitar, só isso, né? Muito bem. Bom, pondo a data, então, patrimônio cultural, falamos muito em lembranças, né? Agora vamos falar de patrimônio cultural, pondo aí a data, pode ser de caneta, claro. Você agora, né? Você vai agora estudar alguns dos vestígios deixados pela humanidade ao longo do tempo, que são conhecidos por patrimônios culturais, né? Então, patrimônio cultural. Para entender melhor o que é isso, leia a crônica a seguir. Vamos lá? Página 160, meus amores. Então, tá assim, o guardião da memória. Às vezes a gente sai por aí para tomar um sorvete e ficar olhando o movimento. Depois vai embora caminhando com um gosto gelado entre as bochechas. A rua é a mesma de sempre, cheia de gente, carros, prédios e muito barulho. De repente, a gente vê uma casa bonita, muito bonita, mas antiga. Isso a gente pode notar só de olhar para ela. E quando a gente olha para os lados, vê que só há prédios, todos altos, cheios de vidros e modernos. São bonitos também. Mas aquela casa está fechada, por certo não mora mais ninguém ali. Ah, mas um dia deve ter morado. Dá até para imaginar 3 meninos brincando na varanda de chão vermelho, onde provavelmente tinha um banquinho, desses que balançam, e até uma samambaia bem bonita caindo do alto da parede. A gente fica curiosa, quer saber que casa é aquela, há quanto tempo está ali, quem morava nela. Aí é hora de o historiador entrar em cena. Como um detetive, ele vai seguir as pistas para saber o que aconteceu e, assim, reconstruir a história daquela casa. Para isso, existem os lugares e as pessoas que podem ajudá-lo. O arquivo público de uma cidade é o lugar onde estão guardados documentos, jornais e outras coisas. Lá é possível se saber quem era o dono da casa antiga, quando ela foi construída. Dá até para saber se antes dela existia alguma coisa no lugar.
Visitando museus, a gente pode descobrir também como as pessoas viviam naquela época. Nos museus estão muitos objetos que as pessoas usavam, muita coisa que naquela época era moda. Pode até ser que o historiador descubra que aquela casa tem um mistério enterrado no porão. Aí ele chama um amigo, um arqueólogo. É ele quem vai desenterrar tudo, com muito cuidado, porque coisa antiga quebra fácil. E ele fica lá quebrando a cabeça, juntando pedaços de ossos, de vasilhas, de tudo que for encontrado. Com isso, ele vai escrevendo uma história sobre aquele lugar e as pessoas que viveram ali. Pode ser que a casa seja mesmo muito antiga, com mais de 200, quem sabe 300 anos. Pode até ter sido de gente muito importante, ou de pessoas como eu e você, importantes também. Mas é bom que o historiador descubra logo, pois muita gente passa por ali para tomar sorvete. E qualquer dia desses, no lugar da casa, haverá um monte de tijolos empilhados e uma placa anunciando um prédio moderno. Muito bonito, provavelmente. É, né? Mas aí a história vai embora, se a gente, enfim, aquela casa depois de tantas histórias, né? Se a gente, enfim, constrói outra coisa no lugar, com isso, a gente derruba a casa e as memórias, né? Toda a história que ela traz. Bom, é uma crônica interessante, né? Muito bem. Aqui no Brasil e em muitos outros países, isso é muito comum acontecer, gente. Uma casa antiga, de repente, quando você vê, já derrubaram toda a história perdida e constrói-se ali um prédio, um estacionamento, um shopping, né? Em nome do progresso. Construções antigas são derrubadas para dar lugar a novas construções. E você sabe quais as consequências dessas atitudes? Quando são destruídas casas, palacetes, monumentos, museus, documentos e paisagens naturais, somos nós que perdemos a possibilidade de conhecermos suas histórias. A história é destruída junto. Entretanto, existem espaços que guardam e preservam esses legados. São eles museus, arquivos, bibliotecas, monumentos aos antepassados, obras arquitetônicas ou locais onde se celebram os símbolos de uma comunidade. Esses espaços são chamados de lugares da memória. Observe as imagens abaixo, eu estou na página 162, tá bom? Olha só, meus amores, a Estação da Luz. Eu já fui várias vezes aí, acho que vocês também já devem ter passado por aí, né? Bom, a Estação da Luz, com a Torre do Relógio, já foi a principal porta de entrada para a cidade de São Paulo. Pela Estação da Luz circularam barões de café, alta sociedade paulistana e muitos imigrantes que chegavam a São Paulo para tentar a nova vida. Hoje, a Estação da Luz se mantém como uma das mais movimentadas estações da cidade e recebe diariamente milhares de trabalhadores. Nela está situado também o Museu da Língua Portuguesa. Gente, Estação da Luz, né? Vale a pena conhecê-la. Quem não conhece, vale a pena conhecê-la, tá bom? E pensar, né? Quando eu vou, eu fico olhando, nossa, por aqui circularam barões do café, né? Alta sociedade paulistana do passado, né? Olha a arquitetura. Se a gente, enfim, demolisse tudo isso, a gente ia perder toda essa história, certo? Olha só, né? Paisagens cariocas, Rio de Janeiro. Olha só essa imagem, né? Os atrativos naturais em conjunção com o urbanismo carioca fazem do Rio de Janeiro uma das cidades mais belas do planeta. Em 2012, desculpa, a Unesco tombou as paisagens formadas entre o mar e as montanhas como patrimônios culturais da humanidade, certo? Gente, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais belas do planeta. Pena que a violência, né, impede que muitos turistas possam visitá-la. Uma pena, mas quem sabe um dia a gente vai acabando com a corrupção no nosso país e com ela a gente coloque bons administradores, né, políticos que saibam realmente administrar para a gente resolver esses problemas, certo? Nós merecemos isso. Bom, Monumento à Independência, aqui eu já fui várias vezes, eu não sei, acho que você já deve ter passado, certo? Ele localiza-se no lugar histórico onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822.
Sabe o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga? Então, está ali. Foi inaugurado ainda incompleto em 1922, é parte integrante do conjunto urbanístico do Parque da Independência, onde se encontra o Museu do Ipiranga, que está fechado, né, para reforma, além da Casa do Grito. Em sua cripta está instalada a Capela Imperial, construída em 1952, desculpem-me, 1952, para abrigar os restos mortais de Dom Pedro I. Isso mesmo, Dom Pedro está enterrado aí. Não só ele, mas a primeira esposa, a imperatriz Dona Leopoldina de Habsburgo, e também a sua segunda esposa, ele e também as suas esposas, a primeira e a segunda, que é a imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg, tá? Enfim, estamos aqui na página, deixa eu olhar aqui, tá? Leuchtenberg, né? Leuchtenberg, né? A Dona Amélia de Leuchtenberg, desculpa. Bom, continuando aqui, esses são alguns exemplos de espaços que guardam a história do nosso país. Chamamos esses bens de patrimônio cultural. Vale destacar que essa expressão foi, ao longo do tempo, se modificando. Em princípio, usava-se o nome patrimônio histórico para referir-se ao patrimônio edificado em função de uma legislação que garantia a sua preservação, por relacionar-se em algum fato histórico importante ou por pertencer a um estilo arquitetônico relevante. Entretanto, mesmo assim, muitas edificações, por não serem de interesse de setores dominantes da sociedade, foram sendo destruídas ao longo do tempo, como, por exemplo, as senzalas, os quilombos, as vilas operárias e os cortiços, grandes casarões do período do Império, do período colonial, entre outros. Bom, aqui a gente está vendo a imagem de uma senzala da Fazenda Santa Maria, São Carlos, São Paulo, do lado a antiga sede da Fazenda Cor de Souza, né? Olha só, são patrimônios, né? Hoje a gente está chamando de patrimônio cultural. Também, em princípio, a gente chamava de patrimônio histórico, tá bom? Mas, professor, o que é um patrimônio? Ele é protegido por lei, né? Então, a gente não pode ficar derrubando, certo? Tem que preservar a história daquele local. Olha aqui, né? Ruínas de São Miguel das Missões. Aqui a gente está vendo um casarão no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Então, não podem ser derrubados, demolidos, tá? Mas não apenas os bens materiais são considerados patrimônios culturais, os bens imateriais, aqueles que fazem parte da nossa cultura, tá bom? Nossos costumes, nossas tradições também são considerados patrimônios históricos. Veja o que diz a nossa Constituição. Então, olha só, no artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, identidade, ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Aqui é a lei, tá bom? Veja alguns exemplos de bens, né, imateriais. O Bumba Meu Boi, né, faz parte da cultura. A literatura de cordel, né, nós já trabalhamos um pouquinho, já estudamos, né, em português, literatura de cordel. Capoeira, rituais indígenas, festa de São João, forró, acarajé, o pão de queijo, né? Todos esses bens, eles são chamados de patrimônio cultural. Bem bacana, né? Saiba mais. Você sabe o que é necessário para que um bem seja considerado patrimônio cultural? Ele precisa ser tombado. Então, vamos lá. Quando estamos diante de um bem de valor histórico ou artístico inserido no contexto cultural de um povo, surge a necessidade de preservar este bem a favor da memória nacional. E para que isso aconteça, existem as leis. Trata-se de um procedimento de tombamento, ou seja,
Após um longo processo de pesquisa sobre um determinado bem, ocorre a declaração por parte do poder público sobre o valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou até científico do referido bem. Tombamento provém do direito português, onde tombar significava inscrever nos arquivos do reino, guardados na torre do tombo, o nome de um bem com características de grande valoração histórica e artística. Hoje, ainda quando nos referimos a um bem de grande importância, dizemos que ele foi tombado, tá bom? Então, ele está sendo protegido por lei, ele foi tombado. Existem 4 livros do tombo, gente. O livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, do tombo histórico, do tombo das belas artes, do tombo das artes aplicadas. Então, vamos para alguns exemplos de patrimônios tombados, ou seja, protegidos, tá? O Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Os prédios, dá uma olhada na imagem, que bonito, né? Os prédios coloridos do Centro Histórico da primeira capital do Brasil foram tombados como patrimônio cultural da humanidade em 1985. Outro critério levado em conta foi a importância histórica da cidade como um ponto de conversão entre as culturas dos europeus, dos africanos e dos indígenas brasileiros. Agora imagina, para um pouquinho, se não tivesse sido tombado. O que estaria aí agora em 2020? Muitos prédios modernos, né? Apagaria a nossa história, né? Então, eles foram tombados para serem preservados. E com eles a história se preserva, tá bom? O Centro Histórico de Ouro Preto, né? Minas Gerais, foi aqui na antiga Vila Rica que o episódio da Inconfidência Mineira aconteceu. Ouro Preto, erguida no século XVII, foi tombada em 1980. Suas construções contam histórias do período da ascensão da exploração do ouro no estado. As esculturas barrocas de Aleijadinho, o maior artista do Brasil colonial, combinadas com as pinturas de Manuel da Costa Ataíde, dão à cidade uma importância artística que resultou no seu tombamento. Brasília, tombada como patrimônio cultural da humanidade em 1987. A cidade é, segundo a Unesco, um marco na história do planejamento urbano. Ela foi fundada em 21 de abril de 1960. Com o projeto, né, ela foi idealizada por Lúcio Costa e os edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer. A ideia do presidente da época era de criar do zero uma nova capital para o Brasil e transferir os 3 poderes da República para aquele pedaço de Planalto no meio do Cerrado brasileiro. Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul. O Parque Nacional da Serra da Capivara é repleto de cavernas rochosas cobertas de pinturas rupestres. Meus amores, se não fosse tombado, já teria aí, né? Enfim, tudo isso já teria sido destruído. Algumas pinturas foram feitas há mais de 25 mil anos e relatam a vida, os costumes, as lendas e a cultura do povo que originou a ocupação do continente americano. Bem importante, né? Preservar. Enfim, todos os bens, sejam naturais ou culturais, materiais ou imateriais, estão incluídos no patrimônio cultural do nosso país, desde que os mesmos sejam portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes elementos ético-culturais formadores da nação brasileira. Preservar é importante, né, a nossa história. Diálogo com o texto. Vamos lá, preparado? Lápis, borracha, vamos lá, caneta verde. Meus amores, qual a importância do patrimônio cultural da humanidade? Aqui você pode responder com as suas palavras, não precisa fazer como eu estou colocando aqui, tá bom? Porque qual a importância do patrimônio cultural para a humanidade, meus amores? Se você já entendeu, você já pode colocar aí, tá bom? O patrimônio cultural permite à humanidade conhecer a sua história, a sua preservação garante conhecimento para gerações futuras. Então, qual a importância do patrimônio cultural para a humanidade? É preservar a nossa história, preservar a nossa memória, preservar as lembranças, né, da história, da nossa história, tá bom? Por isso que é muito importante. Quais são os prejuízos para uma sociedade quando edificações históricas são destruídas? Ou seja, você pega, destrói tudo. O que acontece, né? Você vai construir em nome do progresso um prédio bem moderno. Você destrói
junto o passado, a nossa história. É por isso que os prejuízos são grandes, a gente perde a nossa história, tá? Então, ó, quando isso ocorre, a sociedade perde a história de um período, como, por exemplo, um estilo de arquitetura predominante em determinada época, a história do local, enfim, perde-se muito com isso, tá bom? O acarajé, o pão de queijo, o forró, a capoeira são bens imateriais que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Pensando nisso, agora com você, né? Escreva aí 3 exemplos de bens que, em sua opinião, deveriam ser considerados patrimônio cultural do Brasil. Tá? Então, ó, acarajé, o pão de queijo. Posso dar um exemplo aqui para você entender? Eu colocaria arroz e feijão, né? Arroz com feijão é uma comida típica, né? E olha que é uma comida saudável, um hábito do brasileiro que ele não poderia, na minha opinião, perder, né? Mas eu poderia colocar aí, por exemplo, arroz com feijão, mas enfim, você coloque aí 3, tá bom? Pense aí em algumas coisas que para você são bem marcantes aqui no nosso país e que a gente deveria aí deixar, né, como um exemplo de bens, né, que deveriam ser considerados patrimônio cultural, certo? Muito bem, pense e escreva aí, tá? 4. Os prédios coloridos do Centro Histórico da Bahia foram tombados como patrimônio histórico do Brasil. Em sua opinião, o que teria acontecido caso esses prédios não fossem tombados? Você já sabe, né? Iam ser, enfim, né, construído o quê no local? Prédios, avenidas, não é verdade? Provavelmente encontraríamos grandes edifícios em nome do progresso e da modernidade. Então, esses prédios coloridos, essa arquitetura, as ruas, tudo isso, né? A gente ia perder e o que ia ter no lugar? Pode fazer um desenho aí, prédios, avenidas, carros, enfim, né? Seria isso. Não que a gente não deve progredir, não é isso, a gente deve, mas vamos preservar um pouco da nossa história, né? Tão pouco ficou, não tem muito prédio assim, enfim, vamos preservar o pouco que a gente tem, mais ou menos isso, tá bom? Então, pode fazer uma cidade aí, prédios, estacionamentos, avenidas, né? Mas foram tombados, ou seja, estão protegidos pela lei, tá bom? Observe as imagens abaixo. Então, olha só. Aqui, olha, ruínas da estação de trem de Ouro Preto, Mariana, Minas Gerais. Então, ruínas, né? Então, a gente está vendo mato por tudo. Olha, está caindo aqui, ó, já pedaços estão caindo, né? Ó, você está vendo aqui, ó? Olha a minha setinha, pedaços caindo, né? Bem abandonado. Um pedaço da história bem abandonada, né? Agora, vamos ver esse exemplo aqui, ó, Museu Regional da Estrada de Ferro Leopoldina, da antiga estação de trem, também em Minas Gerais. Olha só, aqui está sendo preservada e utilizada. Ó, você está vendo pessoas, então a arquitetura foi preservada, você está vendo tudo isso, então fica uma parte da história preservada. Se você olhar aqui, olha, né? Poderia até virar um lugar turístico, não é verdade? Sendo cuidado. Se a gente abandona a nossa história, é um problema, né? Se a gente abandonar a nossa história, o que a gente vai fazer do presente e qual será o nosso futuro, né? Então, meus amores, aqui está um exemplo bem bacana. Foi preservado, restaurado e está sendo utilizado, né? Então, após observarem as imagens de 2 estações de trem, conversem aí com seus colegas e escreva abaixo. Então, vamos conversar um pouquinho. Quais as principais diferenças que vocês observaram? Então, voltando, aqui a gente está vendo que, gente, olha o mato por tudo, pedaços caindo, não tem pessoas, né? Aqui foi preservado as cores, a arquitetura, tem gente, né? Então, quais as principais diferenças? Bom, a primeira imagem, ela mostra um lugar abandonado, né? E caindo aos pedaços, com mato por tudo, né? E a segunda, um lugar conservado e o mais bacana, sendo utilizado, usado pelas pessoas. B. Estas estações de trem são exemplos de patrimônio cultural material ou imaterial?
Ah, muito bem, material, né? Por se tratarem de edificações, né? Prédios, muito bem. Patrimônio cultural material. Quais as consequências para a história das cidades em que se encontram esses patrimônios? Então, a primeira imagem abandonada e a segunda preservada, né? Então, na primeira imagem, o local está em ruínas e assim perde-se a história de uma época em que as ferrovias foram importantes meios de transporte, como também o estilo, né, arquitetônico da época, está caindo aos pedaços, né? A segunda imagem, o local está preservado, e assim as pessoas da cidade podem conhecer um período anterior da história da cidade, transmitir para as futuras gerações, né? Então, bem diferente, né? O que vocês poderiam propor para que a estação da primeira imagem fosse recuperada, né? O ideal seria que ela fosse preservada, recuperada, né? Então, teriam que cortar o mato, limpar o local, né? Restaurar, né? Porque tem pedaços caindo. De repente, pode virar até um ponto turístico, por que não, né? As escolas poderiam visitar, né? Conhecer um pouco da história, enfim, tantas coisas, né? Então, ó, a retirada do mato, a limpeza do local e a restauração para que esse local possa ser usado e visitado, né? Como a gente viu na segunda imagem, tá? Hora de investigar, vamos lá. Agora que você já sabe o que é um patrimônio cultural, vamos fazer uma pesquisa para identificar um patrimônio de sua cidade. O patrimônio pode ser material ou imaterial, mas todos têm sua importância. Nesse momento, você pesquisará detalhes de algum patrimônio cultural, monumento, estátua, obelisco, edificação, qualquer coisa aí que seja, de sua cidade e buscará informações sobre sua história. Em seguida, utilize o espaço abaixo para registrar sua pesquisa. Eu vou te dar aqui exemplos de Santo André, um que eu gosto muito, tá? Eu vou te dar dois exemplos. É a figueira, que tem aquelas raízes enormes, né? Quando eu tinha 10 anos, brincava. Hoje eles cercaram ali, mas antes a gente ficava brincando ali, a gente subia naquelas raízes, né? Pareciam muros enormes, enfim, raízes da figueira no Parque Celso Daniel. Então, que legal, né? Ela foi tombada no dia 30, olha só, do 6 de 1992. É uma figueira do tipo Ficus macrophylla, localizada no Parque Celso Daniel. Anteriormente, o nome desse parque era Duque de Caxias. O local é perto aqui da escola, na Avenida Dom Pedro II, tá bom? Você pode fazer outro, é só você colocar lá no Google, né, Patrimônios Culturais de Santo André, você pode escolher um, pode recortar, fazer uma colagem, pode fazer um desenho também, né? Ah, a impressora não tem tinta? Não tem problema, faça um desenho bem bonito. Vou te dar outro exemplo também. A residência de Olga Guazelli é a Casa do Olhar, Luísa Siloto, e ela foi tombada no dia 11 de novembro de 1992. É uma residência, a descrição, residência construída em meados da década de 1920. Ela foi desapropriada pela prefeitura em 1968. Foram instalados vários serviços municipais no decorrer dos anos. Atualmente está instalada a Casa do Olhar. Ela fica no centro de Santo André, na rua Campos Sales. Você deve ter passado por ela e nem percebido, talvez, né? Mas a arquitetura, o jeito, as janelas, enfim, as varandas, é bem legal, foi tombado. O que significa que ninguém pode, enfim, colocar, enfim, demolir e fazer um prédio, por exemplo, no local, um estacionamento, um shopping, uma loja, tá bom? Preserva aí a nossa história, tá bom? Você pode escolher outro, eu dei aqui dois exemplos para vocês, você pode pegar outros aí também, certo? Então, o que, que você vai fazer? O desenho e escrever um pouquinho sobre o que você escolheu, tá? Bom, produção de texto, né? Todo patrimônio cultural deve ser preservado, pois ele retrata fatos históricos e costumes de um povo. Crie um manual de preservação do patrimônio cultural. Põe a data, por favor, nessa página. Nele você deverá indicar ações necessárias para que esse objetivo seja alcançado. Então, o que você vai fazer? Tem aí uma folha, no final do caderno, uma folha cartonada,
Ela está na página 183, não é para destacar, não precisa destacar, mas o que você vai fazer lá, tá? O Manual de Preservação do Patrimônio Cultural. Então, eu vou dar uns exemplos aqui e você continua, tudo bem? Então, por exemplo, né? Um manual, não jogar lixo no local, ficar atento se o local precisa de reparo, senão começa a cair, né? Como a gente viu aí na imagem, né? Os pedaços começam a cair. Incentivar as escolas para visitarem o local, conhecer um pedaço daquela história, então as escolas indo conhecer mesmo, né? Incentivar as crianças a conhecerem a história. Bem bacana, né? Oferecer cursos e palestras para contar a história do local. É muito importante isso, manter vivo, né? Viva essa história, essa memória, para as pessoas que moram ali, que estão por ali, certo? Aí você continua, põe aí o 5, 6, o 7, tá bom? Manual de Preservação do Patrimônio Cultural. Pense aí em ações, ok? Muito bem. Meus amores, deixando a história em papel. A escrita é um marco importante na história da humanidade. Utilize agora para deixar um documento escrito contando um pouco sobre a história atual em que você está vivendo, uma pequena redação. Redação, isso mesmo, uma produção de texto. Conte um pouco sobre seu país, sua cidade, para que outras pessoas no futuro possam ler e conhecer algumas informações sobre esse momento histórico. Então, pensa aí em alguém no futuro lendo sua cartinha, olha, né, foi escrita em 2020, né? Eu comecei e você pode terminar ou pode fazer totalmente diferente. Estou te dando aí um exemplo, tá bom? Então, olha, o Brasil é um país lindo. Imagina alguém aí do ano de 2100 olhando, lendo a sua cartinha, a minha cartinha, eu começaria assim. O Brasil é um país lindo, mas ainda tem problemas como falta de emprego para todos, moradia, educação, né, para todos, saúde para todos. Ainda não nos livramos da corrupção, o mal, o grande mal do país hoje é a corrupção, né? Pessoas desonestas que desviam o dinheiro público, que deveria ir justamente para isso, né? Para a educação, para a saúde, né? Gerar empregos, enfim. Então, ó, ainda não nos livramos da corrupção, que impede o nosso crescimento como nação justa, em oportunidades a todos os brasileiros, não apenas a alguns, mas a todos, né? Nós queremos o bem de todos os brasileiros. Vivemos um período histórico de uma pandemia mundial, é histórico isso, gente, que nos obrigou a fazer isolamento social, e aí você conta um pouquinho, certo? Você pode fazer, completar isso que eu já coloquei, ou, de repente, fazer aí do seu jeitinho, tá bom? Meus amores, continue aí do seu jeitinho. A lição de casa 2, olha que bacana, uma pesquisa, identifique o nome de cada um deles. Então, o nome do patrimônio, a cidade e o país, certo? Então, tem algumas imagens bem conhecidas, tá bom? Então, você vai escrever aí a cidade, o país de cada um deles, combinado? Meus amores, tem aqui mais 2 perguntinhas. Escolha um dos patrimônios apresentados no exercício 1 e conte sua história. Pesquisinha, né? Básica. Qual a importância de um patrimônio histórico para o local em que está localizado? Enfim, você já sabe, a gente está falando sobre isso. É isso então, fazendo tudo com muito amor, carinho, empenho. E a nossa próxima aula, então, a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.